Olá, professor. Tudo bom? Meu nome é João Batista e essa aqui é a minha tentativa de solução da segunda questão bônus, referente aqui à parte de funções computáveis. Tá? Vamos começar lendo aqui a função para a gente ter um entendimento básico do nosso problema e aí a gente pode partir para a minha explicação do que eu acredito que seja uma tentativa correta de resposta. Seja P um programa com não mais que n linhas. Cada variável em P está entre x, y e n mais uma variável z aqui, né, que de n0 até de z0 até zn. E todo rótulo, ou seja, toda label em P está entre a1 e an e e. Determine o número de programas com não mais que n linhas que satisfazem esse critério. Depois responda por que isso é suficiente para mostrar que há um número finito de funções unárias computadas para programas com não mais que n linhas. Ok, vamos começar com a primeira parte, que a gente vai determinar o número de programas com não mais do que n linhas satisfazendo esse critério. Ok? Para isso, como a gente está fazendo aqui esse raciocínio em linhas, vamos pensar no que cada uma das linhas é. Bom, como a gente está na função, uma linguagem relativamente básica, a gente tem 4 tipos diferentes de linhas, possibilidades de linha que a gente pode ter. Então, a gente tem esses 4 tipos de linhas, né? Onde o primeiro tipo de linha aqui, ele vai ser uma variável se incrementando, uma variável se decrementando, uma variável recebendo seu próprio valor e um goto condicional aqui se for diferente de zero. Ok? Então, para cada uma dessas aqui, vamos ver quais são as possibilidades, quais são o número de formas distintas que a gente pode escrever apenas uma linha, tá? Vamos focar nessas 3 primeiras instruções aqui, já porque elas são bem parecidas, dá pra gente raciocinar sobre elas. Então, vamos lá. Cada uma dessas 3 instruções aqui, ela está usando uma variável. E vamos lá, como são 3 instruções, eu vou inicialmente colocar um 3 aqui multiplicando esse valor. E como é que eu vou raciocinar aqui, né? Quantas formas diferentes eu posso escrever isso aqui? Basicamente, eu posso escrever cada uma dessas linhas de uma forma diferente para cada variável que eu posso ter. Então, eu posso escrever considerando que eu vou usar a variável x, ou a variável y, ou uma das minhas variáveis z. Como meu z começa de 0 e ele vai até o meu n, eu tenho aqui, na verdade, n mais uma possibilidades distintas de representar a variável z, uma das variáveis locais, né, do nosso programa. Então, estou aqui 1 mais n mais 1. Quando a gente soma isso aqui e transforma direitinho, a gente tem 9 mais 3n possibilidades distintas de escrever uma linha, considerando apenas esses nossos 3 casos aqui. Ok? Vamos agora ver esse último comando, porque ele requer um pouquinho mais de raciocínio, tá? Ele está aqui embaixo, que é o goto condicional. Se v é diferente de 0, go to L. A gente já viu que v pode ser qualquer variável que a gente tem no nosso código, e L pode ser qualquer label que a gente tem no nosso código. Como o nosso número de variáveis a gente já viu, né, são n mais 1 z's com mais 2 variáveis, então a gente tem n mais 3 valores possíveis para v, e o meu L ele pode ser qualquer label válida dentro do meu programa. Então, como o meu programa tem labels de A1 até AN, isso aqui já compõe N labels diferentes, e vou incluir também o E, então eu posso ter N mais uma possibilidades distintas aqui para escrever esta minha label. Logo, quando a gente multiplica aqui, fazendo uma probabilidade básica, a gente chega aqui, a gente tem um total de n ao quadrado mais 4n mais 3 formas distintas de escrever de escrever uma linha só, considerando apenas esse nosso comando goToCondicional. Agora a gente tem nossas duas possibilidades aqui para cada um desses tipos de variável. Então, para a gente saber de quantas formas diferentes a gente pode escrever apenas uma linha, basta a gente colocar essas duas possibilidades lado a lado e somá-las. E quando a gente tem isso aqui, a gente tem o valor de n ao quadrado mais 7n mais 12 possibilidades distintas de escrever um programa desse tipo, ok? É, esse caminho aqui, ele funciona para todos os valores de n, mas mais pra frente a gente vai ver mais umas coisas que vão afetar isso aqui, tá bom? A gente também não podemos desconsiderar as labels. Então, como a gente tem de A1, até AN labels, juntamente com a label E, nós temos possibilidades ali, nós temos N mais uma labels possíveis para o nosso código. E considerando que quando a gente repete uma label, praticamente a gente está criando um programa que já é equivalente a um outro programa. Então, por exemplo, se eu tenho um certo programa, deixa eu escrever aqui rapidinho, certo? Se eu tenho um programa desse tipo, que eu tenho uma label A1 aqui e uma label A1 aqui embaixo, esse programa ele é equivalente a um programa que eu só tenha a primeira label A1, já que pelas regras de construção da linguagem, de execução, somente a primeira label vai ser considerada como quando a gente vai fazer uma instrução do tipo goTo.
Então, basicamente, para a gente poder calcular de quantas formas diferentes a gente pode distribuir as labels entre o nosso programa, basta a gente fazer aqui um arranjo simples, né, para poder calcular aqui de quantas formas diferentes a gente pode distribuir essas labels, chegando aqui no resultado de n mais 1 fatorial, perdoe, n mais 1 fatorial, possibilidades distintas da gente poder escrever uma label no nosso programa, ok? Uma dúvida que pode chegou até na minha cabeça quando eu estava pensando nisso, era, poxa, mas não necessariamente eu tenho uma label para cada um deles. Entretanto, se a gente parar para pensar que cada programa ele tem no máximo n linhas, eu posso ter no máximo n labels. Se eu tenho um programa que não utiliza nenhuma, se eu tenho um programa que em alguma linha eu não utilizo nenhuma label, ele é equivalente a um programa que eu não estou referenciando aquela label em canto nenhum e eu simplesmente posso colocar aquela label aqui. Então, vamos supor aqui que eu tenha um programa sem o uso de macros, né, logicamente. E esse programa ele tem diversas linhas e eu tenho aqui, por exemplo, um programa de 4 linhas. Então eu tenho 5 labels diferentes, né, de A0 a N, de A1 a N e a label E. Então eu tenho 5 labels distintas. Vamos supor que eu só use a label E em algum canto aqui, né? Vou usar a label E no GoTo e eu estou usando a label A1 bem aqui, ok? Para que ela serve não é muito relevante no momento. Então, a gente pode simplesmente supor que, bom, como eu já estou utilizando a label E para encerrar o programa, né, basta eu fazer com que os outros GoTos que também iriam encerrar o programa, apontando para uma label que não exista, também apontem para a label E, isso não vai afetar o funcionamento do programa. E as outras labels que não aparecem aqui é o equivalente a eu simplesmente ter um programa como por exemplo a label A2 e A3 dispostas aqui, tá? Então a gente pode pensar desse formato para facilitar ali o número de labels distintas que a gente pode ter, tá bom? Porque isso aqui é apenas um modelo de cálculo que a gente pode estar fazendo. O meu cálculo ele pode estar certo ou pode estar um pouco errado, dependendo da minha noção e domínio de probabilidade, arranjo de análise combinatória. Mas eu acredito que esse não é o foco da questão, né? Eu acredito que até o foco da questão é literalmente você não acertar o valor exato de números de possibilidades, mas sim você assumir que você chegar na conclusão que sim, existe um número exato que você pode chegar baseado no número de n's, o número de linhas que o seu programa pode ter, e esse valor ele é finito, como a gente vai ver mais para frente. Então vamos continuar aqui. Aplicando a nossa label também, junto com o restante do nosso cálculo, o que vai acontecer aqui, né? A gente vai ter essa distribuição de labels aplicada a n linhas do nosso código, que é por isso que a gente pegou aqui a probabilidade de quais são as possibilidades diferentes que a gente tem para cada linha e elevou a n, porque a gente vai ter n linhas diferentes no nosso código, cada uma dessas linhas tem que ter alguma label para que possa ser referenciada em algum canto, tá? Então essa aqui seria basicamente o número de vezes que eu posso o número de formas diferentes que eu posso escrever um programa de n linhas exatamente, tá? Só que o enunciado da questão não pede isso, o enunciado pede um programa com até n linhas. Então, é só a gente generalizar um pouquinho mais o nosso código, tá? Então, para um programa de até k linhas, ou seja, a gente tem aí um programa considerando k, k-1 até 0, a gente vai ter um simples somatório aqui com um n variando de 0 até k, que vai fazer com que a gente percorra todas as possibilidades que a gente tem de comando, semelhante até a uma prova por indução, juntamente com um incremento, um acumulador, né? Então, basicamente, eu iria pegar o número de linhas para o programa de tamanho 0, depois o programa de tamanho 1, de tamanho 2, assim por diante, até um programa de tamanho k e as suas diferentes possibilidades, tá bom? Já que ele vai respeitar a nossa restrição que a gente tinha, tá bom? E esse caso ele também já cobre o zero por causa desse elevado aqui. Se esse elevado aqui, se eu tiver 0 linhas, isso aqui tudo vai ser um grande 1. E esse menos 1 aqui continua errado. Deixa eu ajeitar aqui no instante, prontinho. E a gente vai ter aqui uma forma distinta, por exemplo, também de pegar um programa com 0 linhas, certo? Então ele é um cálculo bem flexível quanto a isso. De novo, esse cálculo ele pode estar um pouco errado quanto, por exemplo, a única parte que eu estou em dúvida e não tenho certeza 100% da minha resposta seria nessa parte de probabilidade, tá? Desse arranjo de análise combinatória aqui. Se eu estiver errado nisso aqui, peço que me informe ou me aponte uma solução onde eu errei, né? E me aponte o caminho certo para eu chegar numa solução correta, ok? Mas eu assumo que isso aqui pode não estar certo. Mas o importante eu acredito que não é esse cálculo, essa fórmula estar certa, tá?
mas sim a gente consegue chegar no ponto que a gente consegue definir que um programa com até k linhas tem uma quantidade finita de possibilidades distintas que a gente pode escrever esse programa, tá bom? E aí é que vem a segunda parte da questão. Mostre por que é suficiente para mostrar que há um número finito de funções unárias computadas por programas com não mais que n linhas. Bom, a gente já viu que, a partir daqui, a gente consegue ter, por exemplo, x programas distintos. E cada programa desse, ele pode, no melhor caso aí, computar uma certa função unária. Então, por exemplo, vamos supor que cada uma dessas bolinhas é um dos nossos programas distintos e cada um deles está computando, por exemplo, a função x, a função g, a função h, a função j e assim vai. Eu tenho vários programas, eles podem computar várias funções distintas. Tudo bem? E a gente também tem que considerar o fato de que dois ou mais programas podem acabar computando a mesma função. Então eu posso colocar uma linha dummy ali, uma linha que não faz nenhuma modificação na lógica, digamos assim, do meu programa. E ele faz com que programas distintos, ainda com essa mesma restrição, né, ainda programas com não mais do que n linhas, dentro dessa quantidade de programas que a gente viu antes, continuam mapeando ali para uma mesma função. Então a gente também tem que prestar atenção nesse caso. Só que quando a gente chega nesse ponto, a gente pensa que, bom, a gente sabe que nós temos programas finitos e esses programas eles computam, eles fazem com que essas funções sejam computadas por eles. Então, o número computado de funções por esses programas é um número y. E a gente já viu que como os programas eles podem coincidir na mesma função, eles computam a mesma função, esse número ele vai ser no máximo x. Só que pensa, como x é finito, temos também que y ele não pode ser um número infinito. Não tem como um número infinito, um valor infinito, ser menor ou igual a um número que a gente já viu que ele é um número finito. Então, isso aqui nos mostra que há um número finito de funções unárias que são computadas por programas com não mais que n linhas. E como a gente mostrou isso? Mostramos através do cálculo de número de possibilidades que a gente tem para escrever um programa com até n linhas. Essa aqui foi a minha tentativa de resposta. Se ela não estiver correta, peço que seja informado aí para mim, que eu posso trabalhar para chegar numa solução correta e contribuir para o meu aprendizado aí. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo com a próxima questão bônus, eu acredito. Até mais.